1532. Francisco Pizarro chega ao Peru com 168 homens. Do outro lado, o Império Inca, milhões de pessoas, o maior império das Américas. E o que acontece? O imperador Atahualpa não ataca, ele vai ao encontro dos espanhóis. Praticamente se entrega, um império inteiro, paralisado diante de 168 estrangeiros. Por quê? A resposta está em uma profecia. Uma promessa feita milhares de anos antes. Os incas esperavam alguém, um deus que havia partido pelo mar, alto, pele clara, barba, olhos diferentes, um deus que prometeu: eu voltarei. Seu nome era Viracocha, e quando os incas viram os espanhóis chegando do mar, altos, pele clara, barba, olhos diferentes, eles pensaram: ele voltou. Estavam errados, mas a promessa era real, e Viracocha também era. Fica comigo, porque hoje você vai descobrir quem era o verdadeiro Viracocha, de onde ele veio, o que ele ensinou, e por que ele partiu prometendo voltar. A resposta vai conectar os Andes com a Suméria. Nos últimos episódios, construímos o mapa do Império Anunnaki, a divisão da Terra, os polos, os oceanos, a Amazônia. E vimos que Enki tinha um plano: espalhar conhecimento pelo mundo através de emissários. No México, ele enviou Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Mas as Américas são enormes. Um emissário não bastava. Enquanto Quetzalcoatl instruía a Mesoamérica no norte, outro emissário desceu para o sul, para as montanhas mais altas, para o lago mais alto do mundo, para o lugar onde nasceria a civilização andina. Seu nome entre os incas, Viracocha; entre os povos anteriores, Contique; entre os Aimara, Tunupa. Nomes diferentes, o mesmo ser, o mesmo emissário de Enki. Se inscreve, ativa o sino, porque essa história vai mudar como você vê os Andes. Vamos às fontes. Os cronistas espanhóis, padres que chegaram logo após a conquista, registraram as lendas incas, e o que eles ouviram os perturbou profundamente. Descrição física de Viracocha: alto de estatura, pele branca, cabelos e barba longos, vestia uma túnica que chegava aos pés. Espera, os povos andinos são baixos, pele morena, sem barba natural. De onde veio um deus assim? O que Viracocha fez? As lendas dizem que ele surgiu do lago Titicaca. Não desceu do céu, não nasceu de mulher. Emergiu das águas profundas. Isso te lembra alguém? Enki, o senhor do Abzu, das águas primordiais. Viracocha emerge da água, exatamente como Enki emergiria. E o que ele fez ao emergir? Criou. As lendas dizem que Viracocha criou o sol, a lua e as estrelas. Depois criou os humanos. Primeiro fez gigantes, que falharam. Depois fez humanos em tamanho normal, e estes prosperaram. Uma história de criação com tentativas e erros. Exatamente como Enki criando a humanidade na Suméria. Versões imperfeitas primeiro, depois a versão final. Coincidência? O que Viracocha ensinou? Agricultura, arquitetura, astronomia, medicina. Ele caminhou pela terra ensinando os povos, civilizou tribos selvagens, estabeleceu leis, trouxe ordem e deixou algo para trás, algo que está de pé, até hoje. Mas espera, se Enki criou a humanidade na África, no Abzu, como havia humanos nos Andes para Viracocha civilizar? A resposta está no episódio sobre a Amazônia. Lembra que Enki guardou a Amazônia para si, que não dividiu com ninguém? Porque a Amazônia era o segundo Abzu, o laboratório das Américas. Enki não criou humanos apenas uma vez. Ele replicou o experimento em outro continente, como backup. Se algo acontecesse na África, a humanidade sobreviveria nas Américas. Os povos que Viracocha encontrou nos Andes não eram migrantes asiáticos que cruzaram o Estreito de Bering. Eram descendentes do experimento amazônico, filhos do segundo Abzu. Por isso, Viracocha emergiu das águas. Estava vindo do domínio de Enki. Por isso, ele criou humanos nas lendas, porque para os andinos a civilização começou com ele. Ele não criou seus corpos, criou sua cultura. Elevou o que Enki já havia plantado.
Tiwanaku, a 4.000 metros de altitude, nas margens do lago Titicaca, uma cidade que não deveria existir. A arqueologia oficial diz, construída por volta de 500 anos depois de Cristo. Mas há um problema. Arthur Poznański, engenheiro que estudou Tiwanaku por 50 anos, fez cálculos astronômicos. Os templos estão alinhados com posições estelares, mas não com as posições atuais, com posições de 17.000 anos atrás. Isso colocaria Tiwanaku antes do dilúvio, antes de qualquer civilização conhecida. Mas espera, fica mais estranho. Pumapunku, a 1 quilômetro de Tiwanaku, blocos de granito e diorita, algumas das pedras mais duras do planeta, cortados com precisão milimétrica. Ângulos perfeitos, superfícies lisas como espelho, encaixes sem argamassa. Alguns blocos pesam 130 toneladas. A pedreira mais próxima? A 90 quilômetros de distância. Como você move 130 toneladas por 90 quilômetros em terreno montanhoso, a 4.000 metros de altitude? Como você corta a diorita, dureza 7 na escala Mohs, com precisão de milímetros, sem aço, sem rodas, sem ferramentas duras? A resposta oficial: engenhosidade humana. A resposta que faz sentido: alguém ensinou. Viracocha não apenas pregou e ensinou filosofia, ele trouxe tecnologia e deixou a prova em pedra. E então, Viracocha partiu. As lendas contam que ele caminhou pela terra por muitos anos, ensinou, curou, civilizou. Mas chegou um momento em que precisou ir. E aqui está o detalhe crucial. Viracocha foi até a costa, até o Oceano Pacífico, e caminhou sobre as águas, partiu pelo mar, em direção ao poente, desaparecendo no horizonte. Mas antes de partir, deixou uma promessa: eu voltarei. E os povos andinos nunca esqueceram. Gerações passaram, séculos passaram, milênios passaram, e eles continuaram esperando. Quando os espanhóis chegaram vindos do mar, do oeste, como Viracocha havia partido, com aparência estranha, como Viracocha era descrito, os incas hesitaram, e essa hesitação custou um império. Mas a pergunta fica: por que Viracocha partiu? E a promessa de voltar era real? Agora vamos conectar tudo. Viracocha emerge das águas, domínio de Enki. Viracocha cria humanos com tentativa e erro, método de Enki. Viracocha ensina civilização, missão de Enki. Viracocha tem aparência diferente dos nativos, como todos os emissários. Viracocha parte pelo mar, voltando ao domínio de Enki. Não é coincidência, é padrão. Quetzalcoatl no México, Viracocha nos Andes, os Nagas na Índia, todos com a mesma descrição, todos com a mesma missão, todos prometendo voltar, todos servindo ao mesmo plano. O plano de Enki de semear conhecimento pelo planeta inteiro, para que, não importa o que acontecesse, a sabedoria sobrevivesse. E olha o mapa. Quetzalcoatl ficou com a Mesoamérica, México, Guatemala, a América Central. Viracocha ficou com os Andes, Peru, Bolívia, Equador. Entre os dois, a Amazônia, o cofre de Enki. Os emissários estavam ao redor do cofre, protegendo, guardando, vigiando. Não eram aparições aleatórias, era uma estrutura, um sistema de proteção para o conhecimento mais importante. Viracocha prometeu voltar. Quetzalcoatl prometeu voltar. Enki também vai voltar? Pensa nisso. Por que todos os emissários fizeram a mesma promessa? Era protocolo? Era esperança? Ou era plano? Enki espalhou seus agentes pelo mundo. Cada um ensinou. Cada um construiu. Cada um partiu. E cada um deixou a mesma mensagem. Isso não é o fim, é preparação. Preparação para quê? Para o retorno, para o momento em que a humanidade estivesse pronta. Pronta para receber de volta o que nos foi dado e tirado. Pronta para saber a verdade completa. Os incas esperaram 500 anos e receberam conquistadores. Talvez tenham esperado cedo demais. Ou talvez o verdadeiro retorno ainda esteja por vir. No próximo episódio, os Nagas, os seres
Serpente da Índia, o emissário que Enki enviou para o Oriente, e a conexão com o símbolo mais antigo do conhecimento, a serpente. Se essa série está abrindo seus olhos, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me conta nos comentários, você acha que Viracocha era um Anunnaki? Um híbrido? Ou o próprio Enki? Eu leio todos e respondo. Nos vemos no próximo. Os Nagas da Índia, a serpente que ensinou o mundo.